Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte que trata das manifestações espíritas, no capítulo 16 dos médiuns especiais. E hoje veremos os itens 188 e 189. Espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Médiuns sensitivos. Pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria dessas pessoas distingue espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. Número 164. Os médiuns delicados e muito sensitivos devem abster-se das comunicações com os espíritos violentos, ou cuja impressão é penosa por causa da fadiga que daí resulta. Médiuns naturais ou inconscientes. Os que produzem espontaneamente os fenômenos sem intervenção da própria vontade e as mais das vezes a sua revelia. Número 161. Médiuns facultativos ou voluntários. Os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Número 160. Qualquer que seja essa vontade, eles nada podem, seus espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Item 189. Variedades especiais para os médiuns físicos. Médiuns tipitólogos. Aqueles pela influência dos quais se produzem os ruídos, as pancadas, variedade muito comum com ou sem intervenção da vontade. Médiuns motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes, muito comuns. Número 61. Médiuns de translações e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. Entre eles, há os que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros, conforme a amplitude do fenômeno, e muitos raros no último caso. Número 75 e seguintes, número 80. Médiuns de efeitos musicais. Provocam a execução de composições em certos instrumentos de música sem contato com eles, muito raros. Número 74, pergunta 24. Médiuns de aparições. Os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, muito excepcionais. Número 100, pergunta 27 e número 104. Médiuns de transporte. Os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade dos médiuns motores e de transações excepcionais. Número 96. Médiuns noturnos. O que só na obscuridade obtém certos efeitos físicos. É a seguinte a resposta que nos deu um espírito à pergunta que fizemos sobre se podem considerar esses médios como constituindo uma variedade. Resposta: certamente se pode fazer disso uma especialidade, mas esse fenômeno é devido mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que os médiuns noturnos, em sua maioria, poderiam chegar, pelo exercício, a operar tão bem no claro quanto na obscuridade. É pouco numerosa essa espécie de médiuns, e cumpre dizê-lo, graças a essa condição que oferece plena liberdade ao emprego dos truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos, é que os charlatões hão abusado muito da credulidade, fazendo-se passar por médiuns a fim de ganharem dinheiro. Mas que importa? Os trampolineiros de gabinete, como os da praça pública, serão cruelmente desmascarados, e os espíritos lhes provarão que andam mal,
imiscuindo-se nas obras deles. Repito, alguns charlatões receberão de modo bastante rude o castigo que os desgostará do ofício de falsos médiuns. Aliás, tudo isso pouco durará. Erasto. Médiuns pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Número 177. Nota: os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente só pela imposição das mãos ou pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. Mas às vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Número 175. Médiuns excitadores. Pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. Aí há antes um efeito magnético do que um caso de mediunidade propriamente dita, porquanto nada prova a intervenção de um espírito. Como quer que seja, pertence à categoria dos efeitos físicos. Veja-se o capítulo da formação dos médiuns. Vejamos então o comentário que faz o espírito Miramês sobre essas variações mediúnicas. Como já dissemos a Loures, diz ele, não vamos ocupar espaço maior para explicações sobre as variações da mediunidade, mas somente mencionar seus nomes com algumas das suas diretrizes. Quanto à característica dos médiuns, Kardec classificou-os como médiuns sensitivos, que são as pessoas passíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão de que em seu derredor existe alguém. São capazes de identificar a qualidade do espírito. Médiuns naturais ou inconscientes são os que produzem fenômenos sem sua intervenção. Eles são espontâneos, podendo pertencer a várias religiões ou não estar ligados a nenhuma delas. Médiuns facultativos ou voluntários são os que têm o poder de provocar variados fenômenos por ato da sua própria vontade, induzidos por alguém encarnado ou por desencarnados. No entanto, essa vontade do médium tem de estar em conexão com a vontade dos espíritos que o cercam. Os médiuns de efeitos físicos podem ser médiuns tipitólogos, são aqueles que têm a faculdade de provocar pancadas e ruídos, às vezes sem intervenção da vontade. Essa mediunidade é muito comum em todas as nações, variando as interpretações quando não se busca a participação das inteligências desencarnadas para tal mistério. Médiuns motores, os que provocam os movimentos dos corpos inertes, eis aí uma troca de fluidos do médium com o espírito desencarnado, adicionando como que uma alavanca fluídica, ou, se podemos dizer, formando mãos invisíveis na movimentação dos corpos. Médiuns de translações ou suspensões. Esses médiuns têm os poderes de transladar corpos de grandes distâncias para o recinto em que se encontram e, em muitos casos, suspender objetos no local da reunião. Em casos muito raros, o próprio médium é levado às alturas. Médium de efeitos musicais. Provocam a execução de belas partituras. Tocam em certos instrumentos sem colocarem as mãos nos mesmos. Executam
tanto músicas clássicas como populares, com grande perfeição. Médiuns de aparições. São eles os que podem fazer aparecer ou materializar entidades que são reconhecidas pelos próprios parentes, com a mesma aparência, a mesma fala, os mesmos gestos. Esses médiuns são mais raros. Médiuns de transporte. São médiuns que podem transportar objetos a grandes distâncias, sendo que os objetos chegam invisíveis, aparecendo depois. São uma variação dos médiuns motores e de translação. Médiuns noturnos. São médiuns de efeitos físicos, mas que somente operam no escuro. Os médiuns não conseguem manipular, nesses casos, um contra-efeito dos raios da luz, que desintegram o ectoplasma. Às vezes é por causa do ambiente ou mesmo por ineficiência do médium. Médiuns pneumatógrafos. Os que têm a faculdade de obter escrita direta sem a sua intervenção visível. É um modo de identificar a intervenção do espírito, comprovação necessária no passado. Mediunidade muito rara nos meios espiritistas. Deves ter muito cuidado com os ilusionistas, lembrando que somente lobos caem nas armadilhas de lobos. Médiuns curadores. Essa mediunidade é de conhecimento de todas as criaturas, de todas as religiões e filosofias do mundo. Como forma mais comum, se conhece pela imposição das mãos no enfermo, curando ou aliviando seus males. Um dos ramos dessa abençoada mediunidade é o do sopro e mesmo da palavra, como fazia Jesus. Ainda englobando com a mediunidade de cura, acrescentamos os benefícios da oração, indispensáveis em todas as modalidades de restabelecimento do enfermo. Médiuns excitadores. Pessoas que têm o poder de influenciar sensitivos no desenvolvimento de certos dons. Não se trata de doar mediunidade, mas de facilitar o despertamento de alguma faculdade adormecida. Alguns acham que aí não há influência dos espíritos, mas se enganam. Os espíritos estão presentes em tudo. A qualidade deles é que é de acordo com as intenções do médium. Para complementar, vejamos as palavras de Paulo a Timóteo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Essas variações da mediunidade são portas para a ascensão se são utilizadas para o bem comum. Certamente que o ambiente do mundo irá induzir os médiuns para uso inconveniente. No entanto, se persistirem no bem até o fim, serão salvos dos lobos vestidos com pele de ovelhas. Deus oferece múltiplos meios para o despertamento espiritual, cabendo a cada um aproveitar todos os ensejos de viver melhor.